Cumprimento novamente toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso estarmos nessa casa, nesta noite, onde o Senhor nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor sim escolheu a cada um que está aí sentado nessas cadeiras nesta noite. Você crê dessa forma? Amém. Então vamos fazer uma breve oração. Curva a sua cabeça aí onde você está. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite, reunidos em nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor, por muitas coisas que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nesta noite, Senhor, nós queremos sentir o Teu toque, a Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Jesus, com o fogo impetuoso, Senhor. Cerca-nos com o Teu muro de fogo, para que nenhum mal, Senhor, venha atingir as nossas vidas. Que nada possa impedir a Tua igreja de caminhar, Senhor, de avançar, de conhecer a Ti, Senhor, as Tuas promessas, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que zela pelos seus, e que nós estamos aqui e podemos chamar o Senhor de Pai, porque Tu és um Pai amoroso. A Tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus, que é bom, não fará o bem por nós, aqueles que clamam de dia e de noite. Senhor, traz essa noite restauração dobrada. Há muitas vidas, Senhor, que precisam aqui ser tocadas por Ti, Senhor. Porque as lutas, as dificuldades aí fora vêm, Senhor Jesus. É luta no trabalho, Senhor, é em casa, onde andamos, meu Deus, meu Pai. Mas que o Senhor não deixe nós esmorecer. Que nessa noite o Senhor traga uma porção dobrada de fé, Senhor, para que nós possamos crer que tudo aquilo que nós estamos passando é passageiro, que tudo aquilo que nós estamos buscando na Tua presença, nós vamos ter, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso. Acrescenta a nossa fé nesta noite, Senhor. Queremos a Ti honrar. Perdoa, Senhor, porque somos falhos e pecadores. E se não fosse a Tua graça, Senhor, nós sabemos que por nós mesmos, nós não seríamos, Senhor, merecedores. Mas através de Ti, Senhor, sabemos que podemos chegar mais perto daquele que é Criador, daquele que faz todas as coisas e que está no controle de cada coisa. Visita cada lar, cada família, Senhor, tirando o impedimento que impedem as vidas de estarem neste lugar. Muitas vidas disseram que estariam nesta noite, nesta casa, Senhor, nesta casa de oração, mas não tiveram forças para chegar até aqui. Então, Senhor, nós oramos por vidas que estão ali congregando na Vila Nova, Senhor, aqui no Faxinal, para que recebam da Tua graça, da Tua restauração e que se convertam realmente a Ti, Senhor. Porque nós não podemos Te adorar somente da boca para fora, Senhor, porque Tu conheces o nosso coração. A Tua palavra diz que um coração aquebrantado, este o Senhor ouvirá. Então ouve o clamor da igreja neste dia, Senhor. Renova as forças do Teu povo, Senhor, que tem Te buscado. Vem, Senhor Jesus, fazer diferente, Senhor. Nós queremos viver em novidade de vida, Senhor, e sabemos que Tu pode fazer o melhor para cada vida que está aqui. Abençoa, Senhor, a pastora, os pregadores, Senhor, missionários, missionárias, os presbíteros, diáconos e diaconisas, os casais, as crianças, homens e mulheres, Senhor, que se fazem presente nesse dia, Senhor, e alcança todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa palavra hoje é restauração dobrada, o poder da restauração. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor cansado, né? Depois do dia do trabalho, afadigado por muitos problemas, por muitas coisas que têm acontecido. Às vezes é um problema que está lá na família, às vezes é um problema que está no trabalho, às vezes é uma enfermidade, é uma falta de alegria, uma falta de paz. Mas aquele que tem Jesus é renovado todo dia. Aquele que tem Jesus tem paz, tem alegria e tem esperança de vida. Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele abriu o véu para que eu e você pudesse chegar mais junto a Deus.
não precisamos de intermediários, né? Nós podemos ir diretamente ao Pai em oração. Nós vamos fazer leitura da palavra que se encontra em 1 Reis 19. A palavra vai dizer: Jezabel ameaça Elias. Quem é Jezabel? Inimigo, né? Do povo de Deus, inimiga de Elias. Quem era Elias? Um homem zeloso, que trabalhava para o Senhor, que ganhava almas, que servia ao Senhor de todo o coração. E que nesta noite tenham pessoas aqui que vieram buscar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, né? Que nós possamos ser assim zelosos pela obra do Senhor, como Elias era, porque Elias pediu para que caísse fogo do céu e consumisse aquele altar, e assim aconteceu. Elias despejou água em volta do altar, e veio o fogo do Senhor e consumiu aquele altar e lambia aquelas águas, né? Nós sabemos que as águas, elas impedem o fogo. Quando tem fogo, é a água que faz com que o fogo se apague. E com Deus é o contrário, né? O fogo queima mesmo em meio às águas, porque Deus fez o fogo e Deus fez as águas. Então Jesus, morto naquela cruz, ele justificou a mim e a você. Nós não seríamos merecedores, igreja, porque ninguém é. Não adianta a gente comprar um monte de cesta básica, sair distribuindo dinheiro para o povo, pensando que isso vai comprar a nossa salvação. Isso não comprará a nossa salvação. Mas quando isso vem acompanhado de fé e aceitado ao Senhor Jesus, aí essa obra é aceita sim. Porque junto com a fé tem que andar as obras. Então todo aquele que é cristão verdadeiro, ele tem boas obras. A palavra do Senhor vai dizer que Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui? E nesta noite eu pergunto para você: o que fazes aqui na casa do Senhor? Veio ver a pastora Dolores? Amém, ela está aqui, né? Veio ver mais alguém, o irmão Cabral, a irmã Erlete, Salete? Que bom, todos estão aqui. E é bom vê-los, né? Mas o que realmente nós viemos fazer nesse lugar é, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse a mão protetora dele. Nós viemos aqui também com o intuito de buscar alguma coisa do Senhor, né? De pedir alguma coisa do Senhor. E isso não é errado, igreja, buscar do Senhor. Porque o Senhor, sim, Ele tem muitas bênçãos para dar para aqueles que servem a Ele. Então vamos para a leitura. 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Até aqui, igreja.
Então Elias, depois de ter trabalhado para o Senhor, ele viu que aqueles profetas que estavam junto com ele foram mortos por Jezabel. E Jezabel ainda manda um recado para ele que ele morreria também, que se ela colocasse as mãos nele, né, ou se mandasse alguém para matar ele, e mataria ele também. Elias se sente então assim angustiado. O que ele faz? Ele pega e ele sai de onde ele está e ele caminha, a palavra diz, pelo dia todo, e ele vai até um lugar onde ele se deita debaixo de um pé de zimbro e fala para Deus: ó Deus, eu fui zeloso na tua obra, mas para mim agora chega, para mim agora deu. E quantas vezes nós que servimos ao Senhor estamos passando por luta e dificuldade, a gente também chega no ponto de dizer: olha Senhor, está difícil, eu já não aguento mais, não está fácil levar essa minha cruz. E foi o que Elias fez. Elias, mesmo sendo zeloso e servindo ao Senhor, ele temeu. Então o Senhor envia um anjo ali e faz com que aquele anjo toque em Elias e desperte ele. O anjo toca em Elias e desperta Elias daquele sono. Elias acorda, vê o anjo e a palavra diz que ele torna a dormir novamente. E o anjo vem e toca nele novamente. E o toque do Senhor, ele é suave nas nossas vidas, né? Quantas vezes nós estamos assim, afadigados, tristes, ansiosos, e o Senhor envia um anjo, o Senhor dá aquele toque. E quando você vai dormir, quando você amanhece diferente, né? A força vem renovada, você sente um ânimo, vem coisas novas na sua cabeça, e ali você começa a trilhar um novo caminho, né? Não do zero, mas da onde ali você estava amortecido, esmorecido. Então, Deus fala assim para Elias: por que parar, né? Por que você quer desistir? E o Senhor também fala nessa noite: não pare, não desista. Tem muita gente que precisa de você, igreja. Sabe quem precisa de você? Teu filho, tua filha precisa de você. O teu pai, a tua mãe, às vezes já idosos, precisam de você. A tua parentela precisa de você. Por isso que o Senhor quer que nessa noite nós não paremos, mas nós ande com Ele. Porque muitos que estão à nossa volta precisam de nós. Nós precisamos ser a força lá na nossa casa. Nós precisamos ser a força ali na vizinhança, no trabalho, onde quer que a gente ande. E Elias então deseja morrer e se distanciou do Senhor. Ele não foi fazer aquilo que era para fazer. Era para ele ir para onde? A palavra diz que ele teria que ir para Damasco. Mas ele foi para onde? Para o Egito, né? Pegou um caminho diferente. Então, igreja, o Senhor está falando comigo e com você. Não pegue atalho, não pegue caminho diferente. Se você quer vencer na vida, permaneça na presença do Senhor. Porque só assim, zeloso, só assim de dia a dia, você vai vencer. O Senhor não quer que eu e você pare no meio do caminho ou que deseje a morte, né? Deseje morrer. O Senhor quer que eu e você viva, porque tem muitas vidas que dependem de nós. Então Elias vai para o Egito e Deus manda lá um anjo. A palavra do Senhor diz que o anjo ali oferece a ele um pão, né, e comida e bebida para ele. Elias come aquela comida, se fortalece e olha que comida poderosa. Olha que comida poderosa que você está comendo nessa noite. Porque a palavra dele diz que Elias comeu aquele pão e tomou aquela água e caminhou por quantos dias? 40 dias, igreja. Em 40 dias ele não fez outra refeição a não ser aquela que o anjo enviou. Então, o sustento da palavra hoje, aquilo que o Senhor está dando para você é para você avançar, caminhar. O Senhor está sustentando eu e você com a palavra dele nesta noite. Você crê dessa forma? Ele quer que eu e você caminhe mais 40 dias, mais 40 noites.
Mas quando nós nos sentirmos assim fraquinhos, debilitados, é para se abastecer do que? Da palavra do Senhor. Então nunca se esqueça de orar, de buscar a presença do Senhor, de colocar aquilo que você precisa, insistir com Deus, porque a palavra do Senhor também diz que havia uma mulher que precisava que fosse feita justiça a ela, e ela recorreu a um juiz, e esse juiz, ele não era um homem honesto, ele não trabalhava assim, fazendo a vontade do povo. Diz a palavra que ele não servia nem a Deus e nem aos homens. Vocês podem imaginar a maneira que era esse juiz? E de tanto aquela mulher o molestar, a palavra falou, tanto insistir com aquele juiz, o juiz foi e fez justiça a ela. Não fará o nosso Deus justiça àqueles que clamam de dia e de noite? Fará, igreja, fará. Porque aquele juiz, não temendo nem a Deus e nem os homens, ele foi e fez o que a mulher queria. Então, Elias já bem fortinho, né? Ele volta da onde ele tinha ido, só que Deus não mandou para ele nenhum carro, nenhuma carruagem, né? Deus pensou assim, ó, eu não mandei você entrar por esse caminho, então volta, né? E Elias foi para Damasco. Ele comeu ali, se fortaleceu e voltou de onde ele tinha vindo. Foi fortalecido. Então Elias é um exemplo de crente, às vezes, que está desanimado, né? Que não chega o desânimo na nossa vida. Que a luta não venha nos abater. Que nós sejamos fortes para vencer toda a luta. Porque aquele que permanece no Senhor tem vitória. O Senhor, Ele não se agrada daqueles que estão na presença dEle por um momento e daqui a pouco, né, param. O Senhor quer que eu e você tenha uma caminhada com Ele constantemente, dia a dia. Se não é possível estar na presença do Senhor na terça e no sábado, pelo menos um dia na semana, comparecer ao culto. Porque é no culto que nós ouvimos a palavra. É no culto que nós nos fortalecemos. É no culto também que está Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós somos um membro, né? Então, os membros do corpo de Cristo, há muitos membros, né? Tem nariz, tem boca, tem joelho, tem pé. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Lembrando você, igreja, que você é bênção, você é luz, você é sal, você é tempero bom. Como é agradável nós comer uma comida saborosa, né? Bem temperada. A Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra. E se o sal não prestar para salgar, né, for insípido, é jogado para pisar em cima. Então nós temos que ser um sal, um tempero do céu. Diga nessa noite, eu sou o sal da terra. Eu quero temperar vidas com a presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Antigamente havia um tempero, né, chamado tempero arisco. Eu tinha uma tia minha já falecida, ela falava tempero marisco. Tempero marisco era o tempero arisco. Era gostoso, né? Acho que ainda tem aí esse tempero. Então, que eu e você seja tempero para aqueles que precisam. Quantas vezes nós estamos lá no trabalho e ouvimos pessoas dizendo que não estão bem, que estão depressivas, que estão com problema, é amigo, é amiga, é pessoa da família que precisa. O Senhor quer que eu e você se fortaleça para sermos o sal da terra. Como Elias foi zeloso, sejamos nós zelosos também. Então nós podemos chegar com toda a ousadia para o Senhor e dizer assim, ó Senhor, está difícil lá no meu trabalho, resolve para mim, porque eu faço a tua obra. Maravilhoso dizer isso, né? Está difícil lá na minha casa, Senhor, com a minha família, então chega lá e resolve para mim, porque eu sou tua filha, eu preciso da tua ajuda. E é assim que o Senhor Deus faz. Nós devemos zelar pelas coisas do Senhor.
nós devemos agregar pessoas que querem servir a Deus, ajudar a ensinar como servir esse Deus. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor também trabalha para nós, igreja. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Abra sua Bíblia em Salmo 139, a partir do versículo 6. A onipresença e a onipotência de Deus. Não tem escape das mãos desse Deus, né? Se nós subirmos no céu, o Senhor está lá. Se nós descemos debaixo da terra, do mar, o Senhor está lá também. Deus, Ele é onipotente e onipresente. Salmo 139. Versículo 6. Amém, igreja? Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Senhor está dizendo nesta noite que nem a escuridão nos ofusca, né, da presença do Senhor, porque o Senhor, a luz e as trevas para Ele são a mesma coisa. Então, não importa se está dia ou se está claro, o Senhor nosso Deus, Ele consegue nos ver por dentro e por fora. Pois possuísse o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Olha só, quando nós ainda não éramos formados, o Senhor já nos entretia no ventre da nossa mãe. Que glorioso isso, né? Quando uma criança está para nascer, o Senhor já está ali cuidando, zelando daquela vida. Versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te farão encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Então, quando nós estávamos ali sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor sabia que hoje, no dia 21 de outubro de 2025, estaríamos aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que nós estaríamos aqui neste lugar, recarregando a nossa energia. O Senhor é a nossa fonte de energia, porque sem energia nós não vamos em lugar nenhum. Quantas coisas precisam de energia na nossa casa, né? Geladeira, micro-ondas, celular, tudo na energia. E se não tiver energia, o que acontece com o bichinho ali, ó? Morre, né? E se o povo do Senhor não estiver ligado na energia que é Deus, na energia que é Jesus Cristo, também anda cabisbaixo, desnutrido espiritualmente e materialmente, né? Porque o Senhor, Ele é a nossa força, Ele tudo provê. Então a palavra também diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele lá no ventre, Ele já cuidava de mim e cuidava de você, quando você estava no ventre da sua mãe. E o Senhor chamou a eu e a você para que nós fôssemos luz para o mundo. E essa luz, nós não podemos apagá-la, nós temos que fazer resplandecer a luz dentro da nossa casa, no trabalho,
onde nós formos, nós temos que levar a presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor também diz que se nós o negarmos aí no mundo, um dia ele também vai negar a nós, que quando ele chegar lá no alto e a gente comparecer àquele tribunal para o julgamento, ele vai dizer também que não conhece nós, se nós negarmos a presença dele. Mas se nós revelarmos ao mundo que nós somos de Cristo e que servimos a Deus, o Senhor também diante do Pai fará nós reconhecidos também. E todo aquele que faz a obra do Senhor com amor, com carinho, seja essa obra qual for, apenas ocupar o banco e a cadeira, mas já é alguma coisa que você está fazendo, porque você vem na casa do Senhor, você se fortalece e você passa uma semana tranquila. Porque mesmo que venham as lutas, as provas, vocês sabem em quem vocês têm crido, em quem vocês podem confiar e quem realmente pode ajudar. O ser humano às vezes não consegue suprir a necessidade de que as pessoas têm, mas existe um que consegue suprir todas as nossas necessidades. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pode e ele tem poder. Então nesta noite, lança sobre ele a tua preocupação, lança sobre ele a tua enfermidade, o teu problema, porque eu vou te dizer, Jesus Cristo, ele é forte. Ele tem a fortaleza de receber todos os pecados do mundo. Ele suga aquela energia, aquela coisa ruim nossa e passa tudo para ele. E dele passa para nós a paz, a tranquilidade, e vem renovo, e vem força, e vem cura, e vem virtude, e vem solução, tá? Nós lançamos tudo ele, todas as nossas impurezas, e sugamos dele a perfeição, o amor, a perseverança, a justiça, a obediência, tudo aquilo que eu tenho de bom, eu peguei do Senhor. Eu coloquei toda a minha carga negativa, todos os meus pecados, você colocou diante do Senhor, e ele fez uma transfusão ali. Ele pegou tudo que não prestava, igreja, e colocou sobre ele. E dele saiu virtude para a minha vida e para a tua vida. Então, nesta noite, lança sobre ele toda a tua dificuldade, porque ele tem cuidado de mim e de você. Faça essa transfusão, leve paz, leve alegria, leve solução, leve cura, leve libertação, leve aquilo que você veio buscar, porque Jesus está no nosso meio e ele pode te ajudar. Você crê dessa forma? Amém. Então aplauda aquele que é o único, suficiente e salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Mas aplauda mais e mais, porque ele merece. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para esse Jesus, igreja, nós temos que aplaudir ele de pé, né? Para esse Jesus, nós tiramos o chapéu, nós tiramos o boné.